Bom dia, tudo bom, Marília? Bom dia, Francine, Marília Priscila. Guerreira, que em pleno dezembro está aí, firme. A gente estava dizendo isso aqui do em pleno dezembro. Pessoas querendo estar com Freud, Lacan, tipo, a gente merece um aplauso. Um aplauso, Alexandra. Bom, Imagina, muito bom estar com vocês. Vamos lá. a gente esqueceu a caixinha hoje, estava sem bateria, enfim. Então, não, mas aqui dá para aumentar. É, vamos ver como fica daí. Fala alguma coisa, alguém? Marília? Aqui no online, e dá para escutar? Dá para escutar. É aqui que fica ruim. Bom aqui, dia, Alexandra. Se alguém quiser falar aqui, que precisa vir mais perto, porque daí senão o pessoal do online não escuta, mas aqui é bom. Sim, mas a gente vai pedir isso de novo, assim, se alguém for falar, comentar, vem até para frente. O que que você precisa? Botar esse copo em algum lugar, aí depois você me pede outro. Podemos começar, gente? O que você acha? Sim. Então vamos, que o capítulo é denso, né? Vocês estão lembrados da última vez? A gente parou, vejam só, a gente está no capítulo ou na lição, enfim, alguém pode abrir? Da anamorfose, e cadê? Nem chegamos no item 2. A gente está no meio do item um, né? E eu achei interessante que, pelo menos naquele encontro, né, muitos não sabiam muito bem o que era isso da anamorfose, né? E olhando assim na internet, a gente entende rapidinho que é algo assim na arte que mostra, eu vou dizer dessa forma, né? Algo que nos mostra que o ângulo, que o que a gente vê, que o que a gente apreende ou o que a gente percebe, pode depender do ângulo. Então, você tem esses truques, né? Nas obras, como essa aqui, por exemplo, que ele vai falar no item 3, que é os embaixadores, que de repente, né, se você olhando, sabendo olhar, né, do jeito certo, como é que o Lacan diz? No item 3 ele vai dizer que o negócio se erige assim como um falo, né? Algo enfim, que por definição não tem uma representação, não tem algo que de fato, digamos assim, represente. Bom, mas a gente vai chegar lá, porque aqui a gente vai entrar na coisa da morte e tal. Onde que a gente parou? Na página 84, no parágrafo que começa, o modo de minha presença. Tá, ele tinha falado algo sobre isso lá em cima, voltando um pouquinho, né? E, no entanto, no primeiro parágrafo, percebo o mundo numa percepção que parece depender da imanência do vejo-me ver, né? Essa lição toda gira em torno disso. O que é o sujeito no mundo? O que é estar no mundo, vendo as coisas e sendo visto nesse mundo, né? Como que o sujeito se constitui aí, ou como ele participa do mundo? Eu acho que é nesse sentido que ele vai pegar bastante meu irmão Contigo. Eu não sei se vocês assistiram a uma fala da Andréa Bruneto, não foi nessa segunda, foi na segunda passada, né? A fala da segunda Andréa. Passada. Uhum. Que ela pegou bastante aqui sobre esse capítulo, e de como aqui é fundamental essa coisa do ver-se sendo visto, né? Como que é isso para o sujeito? Ver-se sendo visto. Bom, eu vou seguir aqui com ele, nesse capítulo que a gente parou, que ele está aqui o tempo todo, e tá difícil mesmo, tá denso, porque ele tá, como que eu posso dizer assim, também num diálogo com os existencialistas. Aí ele veio vindo assim, primeiro Kierkegaard, aí ele vai mencionar aqui o Heidegger, e depois ele vai falar do Sartre.
O Sartre é contemporâneo dele naquele momento e ele está, digamos assim, uma crítica a ele, né? Apontando alguns pontos em relação à ontologia do ser, né? Porque o tempo todo a gente está aqui, digamos assim, para dizer que lá no fundo, né, a gente chega as pessoas chegam na análise dizendo eu quero me conhecer melhor. Nada mais é o maior engodo, né? Eu quero saber do meu ser, quem que eu sou lá no fundo, né? E bom, eu não sei dizer exatamente a resposta dos existencialistas, não alcanço, já tentei estudar, mas enfim. Mas para Lacan, no fim das contas, a gente pode dizer que o sujeito é uma falta a ser, né? Porque ali onde era para ser, falta. É literalmente isso, ali onde era para ser, falta. Vou aqui com ele. O modo de minha presença no mundo é o sujeito, no que a força de se reduzir a essa única certeza de ser sujeito, ele se torna nadificação ativa. Eu fiquei horas nisso aqui. Que diabos é nadificação ativa? Um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que ele aproxima o eu, e depois que eu fui entender que tinha a ver com Sartre nisso. Uhum. Porque Do ser e do nada. do ser e o nada. Então, a gente vai chegar lá e vai voltar, porque esse capítulo dialoga com o próximo, que vai ficar com o ano que vem, dialoga muito. A continuação da meditação filosófica faz bascular efetivamente o sujeito à ação histórica transformante, e, em torno deste ponto, ordena os modos configurados da consciência de si, ativa através de suas metamorfoses na história. Bom, então, a nadificação, blá, 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 tem a ver com algo que é a consciência em si, para Sartre, que não que é diferente para Lacan. A hora que ele realmente falar aqui do ser e nada, eu remeto a isso. Eu trouxe até um livro do Sartre para dizer algo. Mas aqui, com o que é que eu fiquei aqui? Que eu disse um pouquinho no último encontro. Né? Ele vai terminar aqui o parágrafo. Quanto à meditação sobre o ser, que chega ao seu cume no pensamento de Heidegger, ele restitui ao ser mesmo este poder de nadificação, ou pelo menos põe a questão de como ele pode se reportar a ela. No diálogo com os existencialistas, com Sartre, ele vai, digamos assim, se ancorar no Merleau-Ponty, né? Nessa obra O Visível e o Invisível. Eu acho assim, para pensar, o Rubem não está aqui, chegou o Nelson, chegou a Maria, bom dia. O que eu posso indicar para vocês é o livro do nosso amigo e colega do fórum, né, de escola, o Rubem, que é os Litorais da Falta, Marcas do Pensamento de Heidegger na Teoria do Desejo de Lacan, né, para fazer esse diálogo. Eu fiquei tentando entender nisso, de tentar entender onde que o Lacan quer chegar. Eu falei um pouquinho no último encontro, para quem estava aqui, eu não me lembro, se escutou, enfim, daquela música do Clube da Esquina, Tudo que Você Queria Ser. O Lacan ele vai falar aqui, com o Merleau-Ponty, de algo que a gente vai chegar aqui na carne do mundo, que é um quiasma. Ele vai dizer disso. Eu fui procurar que diabos é quiasma. Por que eu estou adiantando assim? O tal do quiasma é um cruzamento em X. No caso da visão, é isso que vai fazer, é esse cruzamento dos nervos entre o olho e o cérebro que vai fazer a visão. Tá. Lacanice do quiasma, que eu ainda vou chegar, eu só estou adiantando para dizer que eu peguei essa música mais ou menos assim, como esse entrecruzamento, um quiasma entre Lacan e a teoria do desejo e o que os existencialistas estão tentando dizer. Vocês botem a música em algum momento, mesmo para quem é mais jovem, porque ela é
é super rock and roll, na viola, eu acho impressionante, mas ela... E é interessante que na letra, ele começa dizendo com sol e chuva, e isso vai se repetir. Porque a vida é assim. Com sol e chuva, você sonhava, ele começa. E a vida, gente, né? Chove, faz sol, é boa, é ruim, não é uma constância. E com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. E aí ele fala assim: tudo o que você queria ser, o grande herói das estradas, né? Então, essa coisa assim de todo, de o sujeito ainda está ali, digamos assim, numa onipotência. Aí vem o medo. Sem um segredo, você tem medo, né? E aí o sujeito não fala mais de tudo que ele podia ser sem medo. E vem, eu estou pegando pela música, e vem o recalque que a gente pode pensar nas manifestações. Angústia, sintoma, inibição, né? Vem o recalque e diz: você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você podia ser na estrada. Né? A gente vai se conformando cada vez mais ao grande outro, ao discurso, e fica lá no recalque o que o sujeito podia ser, não é? E ele termina, que eu acho lindo, e que aí me fez pensar no ser e nada. Porque a frase é: mas não importa, não faz mal, você ainda pensa que é melhor do que nada. Pelo menos você pensa, meu filho. Tudo que você é, consegue ser, ou nada. Então, nós somos aquilo que a gente que é possível de ser, ou nada, né? Nessa encruzilhada, eu tentei pegar aquilo que, né, é, que com os existencialistas eu venho tentando entender com engenheiros do Havaí, que eu já falei mais de uma vez, né, como que é a frase, a inocência é o preço, a dúvida é o preço da pureza, que a partir do momento que o sujeito duvida, quer dizer que ele se divide, já não tem mais pureza, e qualquer escolha que se faça é de responsabilidade nossa. E daí o medo da liberdade. Né? É mais ou menos assim que eu entendo a filosofia existencialista, mas que dá um peso talvez grande na consciência de si. Né? O sujeito, como consciente de si, para Sartre, ele pode transcender o mundo, olhar para o mundo e transcender. E que para Lacan não, né? Nós somos a consciência é um títere. Ela é, sabe aqueles bonequinhos assim? Ela é o lugar de desencano, que é o que ele vai continuar dizendo aqui, né? Que a gente está sempre dizendo. Mas voltando à música, é interessante, é tudo o que você queria, depois queria ser, devia ser, podia ser, consegue ser. Então, a gente pode andar ali, no fim da vida com a castração, mas ainda assim participando da existência, vamos colocar assim. Aí, para entrar no Merleau-Ponty, quer falar? Não ia dizer que no fim da vida não, né? Antes, antes, Da vida andar com a castração antes, porque senão. no fim das, no fim das contas, ótimo, não, foi um ato falho, sim. Bom, vamos voltar aqui. Gente, vamos falando, a gente pode dialogar, porque assim, enfim, a gente dá os pulos para tentar entender o que Lacan está tentando dizer e transmitir algo com isso. Eu trouxe algumas coisas para tentar falar. É a isso mesmo que nos leva também Merleau-Ponty. A isso que o Lacan está querendo mostrar. Isso aqui, caramba. Mas se vocês se remetem ao texto dele, vocês verão que é nesse ponto que ele prefere recuar para nos propor retornar às fontes da intuição concernente ao visível e ao invisível, de voltar ao que está antes de qualquer reflexão, antes da razão, né, gente? Qualquer reflexão, tética ou não tética,
a fim de discernir o surgimento da visão em si mesma. E, ao menos para mim, o exercício de separar isso que ele fica falando o tempo todo, o olhar, a visão, surgimento da visão, papapá. A gente entender que isso não é meramente um enxergar, não é meramente o olho vendo, é mais que isso. É com o olho, mas transcende isso, né? Porque diz respeito à percepção, né? A percepção do sujeito em relação ao seu redor. Trata-se para ele de restaurar, e a gente pula aí um pouco, de reconstituir a via pela qual pôde surgir, não do corpo, mas de algo que o Merleau-Ponty chama a carne do mundo, o ponto original da visão. Foi por isso que eu comecei a falar de quiasma, por conta dessa carne do mundo. Parece que vemos assim, nessa obra inacabada, desenhar-se algo como a pesquisa de uma substância inanimada, da qual eu mesmo, o vidente, me extraio. Eu fiquei tentando entender uma substância inanimada que eu me extraio. É isso que eu digo, o vidente. Se extrai como? Enquanto olhar, né? Porque ele vai dizer dessa dimensão do sujeito quando ele se reduz ao olhar. Bom, das raias de uma armadilha, ou raio, se vocês quiserem, de uma cintilação da qual de começo sou uma parte, surjo como um olho, ganhando, de algum modo, emergência por aquilo que eu poderia chamar a função de volúria, que é o ato de voyar, de olhar, de espiar, né? Então, ele está falando aqui do sujeito reduzido ao olho, ou ao olhar. O que é a carne do mundo? O que o Merleau-Ponty quer com isso? Eu vou dizer de duas formas, aliás, eu não. Eu vou recorrer a quem pode dizer. O próprio Merleau-Ponty, que eu achei difícil, e depois eu vou pegar o Quiné, tá? Tá. O que o Merleau-Ponty diz nesse visível e invisível? A carne não é matéria, não é espírito, não é substância. Por quê? Porque a gente, eu pelo menos, então, eu entendi como nós, o pedacinho de carne. Lembrei do Lacan falando lá no grafo do desejo, o sujeito, quando ele entra, ele é um pedaço de carne. Pensei que era só isso. E é interessante isso, porque é um pedaço de carne que vê, ouve e já tem. Então, veja como isso é anterior mesmo. Por isso que eu fiquei impressionada aqui, ó. Antes de qualquer reflexão. Isso do ver, ouvir os significantes, está antes de qualquer reflexão, de qualquer desenvolvimento neurológico, desenvolvimento mental. Veja, esse pedacinho de carne, ele tem contato com esse mundo que é isso. E como que isso é para cada um, né? Pensando inclusive nas estruturas, na psicose, na neurose. Como é isso para cada um? Esse banho de sensações que já tem a ver com isso do olhar. Que eu achei muito interessante eu dizer aqui, ó, que o surgimento da visão em si mesmo é anterior à reflexão. Então eu pensei no pedacinho de carne. Esse pedacinho de carne que ainda não tem os significantes para entender nada, porque os significantes servem para a gente dar sentido para as coisas, daí que a gente vai. Ele não tem nada disso, mas ele já é inundado por isso, do ver, do ouvir, como não saber, tem um não saber, né? Que tem a ver com o real, eu achei, né? Me veio essa imagem desse real que depois a criança vai conformando ao significante, ao discurso, à fantasia. Então, com ele, com o Ponty, eu pensei muito nisso da percepção, que eu achei que é uma palavra que começou a entrar demais aqui. Quem que levantou a mão? Não, a gente. Ah, não. Pode falar. Pode falar, Marília. Não, foi vocês mesmo, essa A que gente já estava apontando. tá certo. Eu não sei por que motivo, mas tá bem. Deixa eu sair.
Tem, Bom, mas vamos continuar aqui. Para entender o que é que ele está chamando isso, esse pedaço de carne, né? Seria preciso, para designá-la, o velho termo elemento, no sentido de uma coisa geral, meio caminho. Então, assim, não é isso que eu achei mais impressionante, porque não enfim, é esse meio caminho entre o indivíduo, espaço temporal, e a ideia, espécie de princípio encarnado que importa um estilo de ser em todos os lugares onde se encontra uma parcela sua. Eu achei uma definição difícil, né? Pensar, mas é o sujeito. Eu anotei uma outra coisa que eu escutei alguém dizendo sobre o pontilho, que nós somos carne em transformação, uma carne que interroga. É essa carne, como a Priscila falou, que antes de qualquer aprendizagem, percebe, sente, toca. A gente, tipo assim, é que a gente não vive num aquário, se fosse, seria mais fácil de perceber essa interação com o mundo, né? Mas por que que esse Merleau-Ponty vai falar de quiasma? Porque a carne do mundo é esse entrecruzamento do indivíduo com o mundo, né? De como ele percebe e é percebido, né? Na realidade, ele tem a definição de percepção. Eu vou ler. Bom, o que o Ponti chama de percepção? A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada. Ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam, e ela é pressuposta por eles. É o fundo, né, de onde se destaca todos os nossos atos, a partir da percepção que nem sempre deu tempo de passar pela razão, né? Mas com a psicanálise a gente vai dizer o quê? Que a percepção ela tem que passar pelo desfiladeiro de significantes, né? Para E desde Freud, isso é importante, que em algum momento o Lacan falou aqui no seminário, eu acho que na lição passada. Em Freud, lá no projeto, a percepção é completamente atravessada pela quantidade de excitação. A gente poderia chamar de libido, né? Pensando no Freud depois. Mas o que significa isso? Que é uma ideia que sempre me chamou a atenção. Se a quantidade de excitação do organismo estiver muito baixa, você não percebe nada. Assim como se estiver muito alta, você não percebe nada. Então, a percepção ela só é possível no intervalo onde essa quantidade de excitação do organismo está no intervalo bom, vamos dizer assim, que não é nem um nada de energia, nem um excesso. Porque o excesso, aí Freud organiza, fala lá da alucinação. Então, daí não é mais um tipo de percepção, mas aí né? Então, é isso. Ele está falando disso em que momento? Quando a criança, ela está querendo o mamar, vamos dizer assim, e ele não vem, o mamar não vem, o mamar não vem, não vem, não vem, não vem, ela começa num círculo vicioso de uma excitação tremenda, alucina, excitação tremenda, alucina, excitação tremenda, alucina, que quando o mamar chegar, ela não vai mais conseguir perceber que é o alimento real. Eu sempre achei isso muito importante, porque parece que isso da estruturação psicológica tem muito a ver com as contingências mesmo. Com o que acontece, não acontece. Então, uma criancinha, muito nessa coisa do abandono, chega no momento que ela não consegue mais perceber o real ali, a realidade. Real não, a realidade, né? O mamar que chega, né? É isso que Freud, o alimento que chega. De tanto que ela está num círculo assim de meditação profunda. E eu acho que isso é real. a falta, né? É da falta que vai. Porque eu Presentifica a ponto de tampar o real, de tampar a realidade.
dos fatos, né? E eu acho que isso, se a gente for pensar na vida adulta, também tem tudo a ver. Às vezes a gente está num momento de tanta desorganização psíquica que a gente não percebe mesmo as coisas. A percepção, ela está relacionada a isso. Se a gente for pensar nos quadros de melancolia, de que a estação está muito baixa, ou na mania, são dois polos em que o real, não estou falando do real do Lacan, A a realidade. realidade ali, ela não, ela não tem efeito sobre o sujeito. Nossa, você falando, eu pensei, não sei se vocês se lembram, eu acho que o Primo Levi, naquele livro Isso é o Homem, ele fala, eu não tenho certeza se é ele, mas de alguém que faz o relato de uma criança num campo de concentração e de como ela, desinvestida ali, é, enfim, eu não tenho a lembrança toda para contar para vocês, mas me remeteu a isso. Tem que falar algo, pessoal. Eu vi um vídeo no YouTube que era uma pesquisa, assim, um trabalho de pesquisa, acho que empírica, né, de crianças institucionalizadas. E aí elas estão tão desapercebidas, assim, e tão apáticas, que eles colocam brinquedos coloridos, assim, aí faz o teste com a criança que está fora da instituição, na família, e a outra que é institucionalizada. Aí coloca os brinquedos coloridos, ela não pega, não brinca, fica assim, só olhando, tipo, apático, olhando pro nada. Tipo, me fez lembrar, você dizendo, me fez lembrar desse vídeo, né? Dessa pesquisa aí com essas crianças. Uhum. Eu acho importante que você. Desculpa. Não, que o brinquedo tá ali na frente, colorindo tudo, que era para chamar atenção, ela E não captura. É, eu não esqueci logo o que você quer falar. Que eu estou pensando que o que a gente está dizendo também vai dialogar com onde a gente vai chegar aqui no Diderot, da carta sobre os cérebros para quem consegue ver, uma coisa assim. É, mas de como você está dizendo, essa criança ela não consegue perceber aquilo como algo, como um brinquedo, assim como a criança, depois de tanto faltar, alucinar, não consegue mais perceber quando o alimento está ali de fato. O Spitz, né, René Spitz, não sei se vocês já estudaram alguma coisa dele, ele diz, ele trabalhava num hospital, era um psicanalista, e ele fala do quadro de hospitalismo, que são as crianças que depois de um tempo, veja só, as crianças elas estavam no hospital, e elas estavam tendo alimento, elas estavam sendo trocadas, limpinhas, tudo isso. Mas se não tivesse, é a observação do Spitz, alguém que a criança pudesse entender, a criança, eu estou falando do bebezinho, um recém-nascido, que o bebezinho pudesse entender, essa pessoa se ocupa de mim, vamos dizer, uma função materna, fosse um cuidado, mas que ultrapassa essa coisa do só trocar quando tá com cocô ou xixi, do dar mamar nas horas, ultrapassa isso. Se não tivesse, a criança não conseguisse interpretar o mundo desse modo, como tem alguém, que seja uma enfermeira, que está se ocupando de mim, essa criança entrava num quadro de marasmo, que eles chamavam, até que ela morria. Ela morria. Isso é muito. O desejo é o desejo do outro. O desejo é o desejo do outro, e a gente precisa, então quando eu digo dessa muito baixa ou muito alta, né, do Freud, da libido, eu penso nisso, que a gente precisa do investimento do outro, Supor um desejo tipo, que eu esteja vivo. Não é esse investimento mesmo, né? É o pegar, o alimentar, mas não roboticamente. Exato, é o alimentar, o cuidar, mas não burocraticamente, como se eu estivesse cuidando desse celular ou dessa. Não é pessoalizar, né? É dizer assim, não, isso aqui eu estou alimentando um sujeito, eu estou cuidando de um sujeito, Isso é importante.
Eu lembrei que eu acho que foi a Zilda que falou uma vez É sim, Bert. que ela vai, tinha uma mãe que tinha acabado de ganhar um bebê. Não, mas aí eles resolvem. Sua mãe estava no hospital, tinha acabado de ganhar um bebê, só que ela estava numa depressão pós-parto, assim, né? E aí chega uma madrinha para ver, visitar o bebê. E a madrinha pega o bebê no colo e fica ali naquela coisa materna. Isso nasce o desejo dessa mãe por esse bebê, assim, né? Então tem uma coisa do outro aí, né? O outro vem com desejo aí, né? Que função importante essa madrinha, né? Ah, que pôs vida na mãe, né? Que pôs Que essa mãe pode olhar ali e se identificar, né? Ela é, porque assim, como a gente vai fazendo isso com os semelhantes, né? Então você vê a outra mulher com o seu filho no colo, você pode, é quase, exatamente, é isso, mamãe, porque ninguém sabe, viu? Eles já falando assim, o instinto materno, isso não existe. o instinto materno que não existe. Ela tem instinto, né? Então, acho que é isso. É o outro, né? Então, eu gosto muito dessa ideia do pedaço de carne, no sentido de que um sujeito humano, para deixar de ser um pedaço de carne, ele precisa do outro, do olhar do outro, do investimento do outro, para ele deixar de ser esse pedaço de carne. E aí eu já vou fazer né, que eu estava lendo Antígona, que foi escrito agora recentemente, publicado pela Ana Laura, esqueci o nome do livro mesmo, né? Antígona é nome próprio, da nossa colega do fórum, e a Antígona, então, é essa que se coloca contra que o irmão dela seja só um pedaço de carne, que ele não seja enterrado, né? Que não que seja desumanizado a tal ponto que seja um pedaço de carne. Então, o pedaço de carne é um sujeito ainda que não está na esfera do humano, apesar de ter todas as características, como eu sei dizer. Não, assim, é que a carne do mundo é diferente. Tem a carne, esse da entrada É do grafo do desejo, mas do modo que ele coloca aqui, mas Alexandre, tá com a mão levantada faz tempo. Pode dizer, Alexandre. Bom dia. Priscila, só para esse vídeo que você falou do Spitz, né? Eu assisti ele e um dos que me chamou muita atenção, em vários, né, no YouTube, eram de bebês que as mães tinham morrido, né? E eles estavam num abrigo, em algum lugar lá, e quando os pesquisadores chegaram, perguntaram para as enfermeiras, por que eles não choravam. E ela disse, porque eles não têm para quem chorar. Então, Ótimo isso que você está dizendo. ela disse, eles não têm para quem chorar. Quer dizer, eles eram alimentados, né? Eles estavam alimentados, recebiam, mas não tinha essa outra coisa, esse grande outro, né? Que o grande outro não é o que alimenta, não é só esse que dá o mamar, é o que também pergunta quando ele grita, né? O grito que é o grito mítico, que ela pergunta, o que você quer? Você quer mamar? Você quer colo? Entende? Então, ela faz a pergunta, né? Então, quando ela faz essa pergunta, o que é que você vai ter ali não é mais esse pedaço de carne, essa libra de carne, como o Lacan falou, né? Aí já é um sujeito, né? E aí, né? E porque eu estava vendo um vídeo do Vivès, Jean-Michel Vivès, que ele fala justamente disso. Aí, esse grito mítico que o outro vem, acolhe e pergunta: o que você quer? Né? Não simplesmente enfia a mamadeira na boca. Ele pergunta, ele faz a pergunta: o que você quer? Que é para dar a palavra ao outro. E aí humaniza. E aí aparece um sujeito que vai dizer: eu quero isso, eu quero aquilo, ou eu não quero. Enfim. Mas me chocou muito isso. Ela mesma disse: eles não têm para quem chorar. Né? Isso é muito forte. Isso de dizer eles não têm para quem chorar, né? É indicar que a criança não entrou no circuito da demanda, né? Exatamente. Porque Exatamente, isso a mesmo. gente grita, chora para demandar. Mas se não aparece um outro,
não é? O que o Vivés fala é isso, esse grito puro, que é o primeiro, que é mítico, e que o outro acolhe e pergunta o que você quer, da próxima vez é um grito para, né? Que eles chamam de um cri pur para um cri pur. Né? É um grito para, aí já não é necessidade, já é demanda. E o que humaniza é supor que o pedaço de carne é um sujeito, e que ele tem o que dizer, tem o desejo dele, tem o querer dele, né? É isso que humaniza. Uhum. Maravilhoso. Mas eu vou dizer aqui o que é que me pega nessa coisa aí do Merleau-Ponty, que agora eu vou com Quiné. Esse livro aqui é o livro para ler o Cenário 11. Ponto, é isso que eu tenho para dizer. Ele fala disso aí, é o olhar na carne do... Aí ele diz assim: em Invisível e Invisível, Merleau-Ponty refere-se ao corpo como carne. Não se trata do corpo biológico, e sim daquilo que é anterior à distinção entre objeto sensível e sujeito que sente, entre o visível e quem vê. A carne é ao mesmo tempo, mas é o que você estava dizendo. A carne isso é exatamente, ao mesmo tempo, o que precede e o que preside a distinção entre o visível e aquele que vê. A carne é o ponto de contato entre o corpo e o mundo. Quer dizer, não é o corpo, é esse ponto de contato que está entre o corpo e o mundo. Isso que eu achei doido, até porque me lembra Freud, né? Mas enfim. Aí ele cita o Ponty. A espessura do corpo, longe de rivalizar com a do mundo, é ao contrário o único meio que tem para ir ao âmago das coisas, fazendo-me mundo e fazendo delas carne. Eu achei incrível, porque conversa muito com o meu trabalho lá de Búzios, que tem a ver com com pensar com os pés. E que tem a ver com isso que o Lacan diz, que o corpo é por onde a gente percebe mesmo o mundo. Ele vai dizer isso lá para frente, lá no seminário 22 também, que é com o corpo, e que se uma análise não toca no corpo, então não chegou no fim, que tem que tocar o corpo. Uma análise tem que tocar no corpo do sujeito, né? Para dizer assim que chegou no fim de análise e tal. Tem a ver com a pulsão. E ele chega a dizer, mente, pensamento e corpo são a mesma coisa. No sentido assim, de que essa distinção... Pensar com os pés, né? Pensar com os pés. Não é esse pensamento cognitivo, sensível. Exato. Justamente o que ele vai dizer aqui mais para frente é desse ponto do eu como um ponto, esse ponto em que você perde um pouco a capacidade de visão, a acuidade, enfim. Mas o corpo sabe, né? O corpo diz, digamos, tanto que o ato analítico eu acho que tem a ver com isso, né? Ainda que seja um ato com palavras, mas colocar, presentificar algo que faz um corte, digamos, né? E o corpo responde tanto que se a gente for perceber como a gente se comporta diariamente, isso sempre me chama atenção, né? Como que o corpo responde. Às vezes você tá, sei lá, alguém faz um cruzamento assim, você tá de carro, alguém faz um cruzamento. Na hora vem um negócio, é imediato, como vem uma coisa assim, de um susto, né? Que toca o corpo, que toca. Então, a percepção e o corpo estão extremamente relacionados. Não é uma coisa, outra coisa. Não, são as duas coisas são juntas, né? Tanto que agora eu pensei uma coisa, assim, dos avatares aí, de um processo de análise, né? Que acho que todo mundo aqui está em análise, se sabe o que é isso. O Lacan, ele fala do instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir, né? E na análise, e isso vai acontecendo ao longo da análise, e tem coisas, ainda mais nós, que somos psicanalistas, que você vai percebendo, aí vai lá e chega na análise e fala assim, eu saquei algo.
papapá, papapá, eu faço isso, é por isso que eu estou nessa repetição. E aí vem um certo cansaço com o passar dos anos, porque a gente tem que falar muitas vezes. Às vezes o sujeito já entendeu certas coisas, ele consegue dizer, mas o corpo não. Não é à toa, eu volto a repetir que o Lacan diz aqui que entre os 4 conceitos fundamentais, a pulsão vai ficar por último, porque ele diz que ela é a mais difícil, e ele diz respeito ao corpo, diz respeito ao real no corpo. Porque é isso, às vezes o sujeito já sabe, tô lá eu de novo, enfim, sei lá, perdendo a dignidade com coisas, vou lá eu de novo. Já sabendo. E às vezes assim, você está em análise, já sabe, mas fala assim, gente, mas meu corpo ainda está nisso. Tá. Ainda é presa disso, ainda se angustia com isso, ainda se entusiasma com isso, etc, etc. Então, eu entendo que tem que haver uma mudança, e é por isso que o Lacan vai indo de modo a dar. Você estava lendo o seminário 22, né? A equivaler simbólico, real e imaginário, né? A dar uma importância para os 3, que no começo do ensino a gente pega muito pelo simbólico, né? E não basta simbolizar. Não sei se essa palavra, mas que é uma multiplicidade da evolução. A Cláudia está Como falando que é? da Fala. multiplicidade. Vem Eu falar. acho que é uma multiplicidade da pulsão, isso do corpo depois, né? Ah, Não é a pulsão tá numa coisa só. Claro que a pulsão está sempre em outras coisas, mas ela fica múltipla, entende? Assim, eu acho. Eu acho que essa palavra. Eu até depois vou ler ali o que tem escrito. Mas que saia um pouco dessa coisa aí de uma coisa só, Do né? De estar objeto tanto fixo. coisa só. qual que é o texto do Freud? Exatamente isso que você está dizendo. Tem um texto do Freud que ele fala alguma coisa assim: não sejam bestas de investir tudo, assim como com dinheiro. Você não vai investir tudo num negócio só, porque se der errado, né, já era. Ele fala algo nesse sentido da libido, de você investir tudo em um objeto só, pode não ser um bom negócio. Só que o neurótico não consegue, né? Ele fica ali, a libido fica, como a Cláudia falou, eu entendo assim, fixada, né? E talvez o fim de análise faz com que a pulsão, a libido consiga circular mais, com mais facilidade, não ficar ali circulando a mesma coisa, né? Porque a pulsão, ela pega o objeto, ela circula, né? E aí fica ali no mesmo, no mesmo. Agora, poder sair, então, e circular em torno de outras coisas, talvez seja o grande ganho da análise. Essa não é multiplicidade, é plasticidade. Plasticidade. A Cláudia. Acho que nesse sentido mesmo. Eu entendi o múltiplo, porque é para múltiplos lugares, outros objetos. A pulsão é errante, né? Ela é errante. Errante. A pulsão é errante. Eu acho que é isso que a Cláudia está falando. A pulsão é errante. Né? Mas o desejo, né? Ele orienta. Ele não diz o quê, mas ele dá uma direção e tá mais aberto ao desejo faz diferença. Eu acho que é isso que uma análise proporciona. Justamente que não para fazer, lembrei de novo do texto que né, para não ficar tão errante. A satisfação de estar numa coisa só. Então é errante. Porque Até o desejo orienta. Eu acho que você está certo. Eu gostei disso que você falou. Ela é errante no sentido que a gente, porque, enfim, andaria, digamos. fala assim, ó, é um negócio do Lacan. Não se pode esperar a boa hora, a sorte feliz, mas ela pode eventualmente se produzir em decorrência de uma análise. Por isso diz Lacan, a esperança é fútil, pois o que se almeja é a própria contingência inesperada. A contingência depende da capacidade de se separar da teimosia de querer fazer um com o outro, da capacidade de se separar da solução fantasmática, repetitiva, limitada e previsível, e devolver a repetição funcional à sua plasticidade.
produzir o incurável, como dizia Lacan, ao falar de que se poderia esperar de um processo analítico consiste em esvaziar a autoterapia da fixação fantasmática e dar chance a outro tipo de satisfação. Perfeito. Perfeito. Ou depois você descobre onde tratar e conta pra gente. Pode falar, Marília. Isso também do corpo me faz pensar nisso que a gente esquece, que está recalcado, mas que o corpo, de alguma forma, ele armazena essa memória e que, de alguma forma, vem aparecer na repetição também. Que acho que dialoga um pouco com o texto que a Cláudia que leu, né, agora? Marília, Disso tem da algo. repetição. Você falando me lembrou, a gente está sem os escritos aqui, né? Tem algo lá que eu falo assim nos escritos, de como o inconsciente está inscrito no. Ele fala do monumento do corpo, alguma coisa assim. É, e é isso, né? A gente sente, né? A gente quer esquecer. Às vezes parece que apreender e entender algo de si mesmo já é o suficiente para concluir, mas eu acho impressionante de como de fato, é empírico, isso é necessário dar voltas e voltas e voltas e voltas na mesma coisa para daí poder concluir, né? Para daí chegar. Aí ele fala mais coisa aqui, vou voltar no. Você quer falar mais, Marília? Não é porque a gente cria uma ideia como se o corpo tivesse separado sei lá, de uma coisa assim, do pensamento, mas que ele tá todo no corpo, né? Então, por isso talvez tenha que o corpo passar por tudo para ele poder elaborar, porque essa memória, ela tá registrada no corpo, justamente, não num espaço externo ao corpo. Registrada no corpo. Eu gosto muito quando você coloca assim. É, deixa eu ver aqui. Eu ia ler mais coisa dessa da carne do mundo. Deixa eu ler só uma coisinha, que ele diz assim: o privilégio dado ao campo do visual o faz dizer, Conti, que o olhar veste as coisas com a sua carne. Então, é o meu olhar vestindo as coisas com a minha carne. Sou eu envolvendo o mundo, assim, com o olhar, mais ou menos isso. A carne do olhar é o enrolamento do visível sobre o corpo que vê. Merleau-Ponty, segundo Lacan, reconstitui a via pela qual pôde surgir, não do corpo, mas de algo que ele chama a carne do mundo, o ponto original da visão. Ponto original da visão. Aí, mais uma vez, a gente se pergunta o que é que ele está dizendo com visão, porque você simplesmente pode falar, tá, aí para uma pessoa cega nada disso acontece, e acontece, né? Então, não é simplesmente o enxergar. A visão está para além disso. Eu queria, deixa eu ver o tempo, a gente tem pouco tempo, queria tentar resumir, porque eu não quero deixar esse capítulo para o ano que vem, estava conversando com a Pri. Então, deixa eu ver como fazê-lo, porque ainda tem o Sartre e tem o Diderot, para dizer alguma coisa sobre. É que assim, deixa eu ver. Para pensar nisso, de que a gente está aqui com o texto, o visível e o. Como que é? O visível e o invisível. Ponte. Aí daqui a pouco o Lacan vai lá pegar esse Diderot, que, enfim, eu mal conheço. A gente conhece de nome e tal, aí fui descobrir que ele foi preso por conta de um livro que ele escreveu, então ele é tido assim como um filósofo que a produção dele não tem um sistema filosófico,
mas parece que ele se retraiu um pouco depois de ter sido preso, enfim, na produção dele. E esse texto que o Lacan faz referência, eu estou falando aqui, vou falar daqui, o que der depois a gente lê, enfim. E por que chama Carta sobre os Cegos para quem vê, né? É para mostrar justamente que a visão está para além, o que a gente chama, né, de visão, tem a ver com a percepção do mundo. E uma das coisas, assim, por exemplo, eu destaquei pouquinha coisa do Diderot para dizer para vocês, porque, porque eu vou tentar contar algo com outro texto, né? Mas ele vai mostrar uma das coisas, que o olho, né, que assim como a língua precisa aprender a falar, né, a criança, ela nasce, ela não sabe falar, não só porque ela não aprendeu, mas também não tem ainda o desenvolvimento motor, enfim, ou do próprio organismo que possibilita. E ele vai defender que o olho também, a gente precisa aprender a olhar, né? E ele faz uma questão. Por exemplo, alguém que nunca enxergou e volta a enxergar. Né, a pessoa, a vida inteira, ela não enxergou, de repente, mas ela vivia no mundo como cega, de repente ela volta a enxergar. Você coloca na frente dela uma bola e um cubo. Só olhando, ela vai saber o que é, né? Ela vai ter que aprender, vai levar um tempinho aí, porque ela vai ter que ir com a mão, com o tato, aí ela vai falar, isso, aí a percepção que ela tinha vai se juntar com a nova percepção, que é a visão, e aí sim ela pode dizer, essa é a bola. Uhum. Não é algo imediato, né? É, e aí ele vai dizer assim que a percepção procede de um tateio inconsciente do corpo às voltas com o mundo. Achei isso muito bonito. A percepção procede desse tatear cujas propriedades o sujeito ele tem que determinar e memorizar, né? A gente vai percebendo, vai memorizando e aí ele vai dizer também, que eu achei super legal, de como a nossa moral, ela se forma a partir de como a gente percebe o mundo. Ela não vem de algo natural. Aí ele dá de novo o exemplo do cego. Para o cego, que há de mais moral, digamos, é o roubo. Porque ele está em completa desvantagem. Ele não pode ver. Agora, para ele, o dor não faz sentido para um cego. Tipo assim, você tem o quê? Vergonha de tirar a roupa? Ah, como? Por quê? Né? Mas a gente vai dizer que um cego não enxerga o mundo? Ou que ele enxerga, ou quase com uma outra percepção que nos escapa. E aí eu pensei, e foi escutando a Andrea Brunetto, né, naquele evento, ela falou do livro da Joyce Laudino, né, que é sobre a cegueira, enfim, eu acho que ela deve pegar bastante aqui o Seminário 11, mas como eu vou pular o Sartre hoje, eu acho que não vai dar tempo, eu só vou mencionar aqui, porque eu não consegui ler o Ser e o Nada. O que eu li do Sartre é esse Entre Quatro Paredes, que eu indico para todo mundo, que é muito bacana. E por que que ele pode. Um ponto assim de interesse para a gente. Vou colocar assim, né? É aqui que está aquela frase: o inferno são os outros, né? É um dos personagens. Eles são quatro pessoas que morrem, vão para o inferno. O que é o inferno? É estar entre quatro paredes com essas pessoas desconhecidas. E em um momento alguém fala: o inferno são os outros. Que eles chegam e falam assim: cadê as labaredas? Cadê os castigos? O castigo é ficar com outras pessoas.
presa entre quatro paredes com outras pessoas. Mas aí, só para tentar dizer de onde, assim, não vai dizer muito, mas enfim, se o inferno são os outros, vamos dizer assim, Sartre coloca assim, Lacan vai dizer, os outros é eu. Tipo assim, o inferno é o outro, só que o outro é eu, né? É mais ou menos isso. Será que no sentido de o inferno é se enxergar o outro? Porque normalmente aquilo que irrita no outro é o que a gente reconhece em nós, né? O pequeno outro, o semelhante, é o que está na gente, faltando, sobrando, enfim. Eu digo sobrando no sentido assim que a gente, os defeitos, né? Às vezes um defeito do sujeito irrita demais no outro. Mas eu me lembrei de um conto que se chama Em Terra de Cega e que eu quis trazer justamente para preparar para o ano que vem, né? Porque ele vai ficar muito tempo nisso, nesse terreno da visão e da percepção, na pintura, enfim, e de como a gente percebe o espaço, né? E esse livro aqui, ó, Contos Fantásticos do século XIX, é sensacional. Aqui tem o Homem de Areia, que também eu acho que a gente vai chegar nisso em algum momento para falar do duplo, que é o conto a partir do qual Freud constrói um texto belíssimo, que é o estranho, o infamiliar, né? Enfim, tá aqui. Tem um monte de conto assim, muito famoso. Tem o Coração Denunciador, do Edgar Allan Poe, que o Lacan usa em outro momento também. E, enfim, e esse Em Terra de Cego, deixa eu chegar lá, ele é do H.G. Wells, né, que é o precursor da ficção científica e tal, um cara famosão. E ele conta uma história aqui da América Latina, achei isso tão interessante, se passando lá nos Andes, né, e começa dizendo assim, que havia um mito conhecido de que no meio lá das montanhas, eu lembrei muito do Ruben, eu vou falar para ele depois também se ele leu, que é esse colega que gosta de ir para as montanhas, para o meio do mato. Quem gosta de mato vai gostar desse conto aqui. Eles têm um mito de que existiria uma terra onde todo mundo era cego, uma terra no meio dos Andes, né? E que ouviram falar porque alguém fugiu de lá. E fugiu de lá como? Porque as pessoas chegaram até esse lugar muito remoto, e aí teve um terremoto, um deslizamento, que separou esse lugar, digamos, de nós, do mundo dos homens, né? E antes dessa separação, alguém conseguiu sair de lá porque estava querendo buscar uma cura para as pessoas que estavam ficando cegas, né? Uma tribo nômade que vai para um lugar, tudo lembra Macomb, né? Vai para um lugar e aí as gerações, tipo assim, as pessoas foram ficando cegas e as crianças já foram nascendo cegas e no fim das contas já estava todo mundo cego. E só se tinha notícia desse lugar separado da terra dos homens através dessa forma mítica. Até que um montanhista, né, ele está lá guiando um pessoal que veio da Europa e tal, ele, à noite, ele cai, né? E é interessante isso da queda, né? Ele está lá no meio do gelo do pessoal e só de manhã o pessoal nota, fala assim, vixe, nosso guia sumiu, né? Ele despenca, sabe Deus quanto tempo, e quando ele acorda, ele vê que a Terra tá inacessível. Ele começa a explorar o lugar e vê pessoas. E vê. Bom, primeiro ele vê pessoas e percebe que eles não enxergam, né? E aí o que ele pensa? Qual que é a primeira coisa que ele pensa? Em terra de cego, quem tem um olho é rei.
E aí me lembra da música de novo, da coisa da onipotência, sabe? Tudo que você queria ser. Então, ele já pensa assim, golpe de Estado. Eu que enxergo, eu que venho da civilização, essa gente aí, eles vão, tipo, se deitar aos meus pés, né? É mais ou menos nessa pegada que ele se aproxima das pessoas. Só que ele nota que tudo é muito organizado, tudo é muito limpo, tem os caminhos assim, de pedra, e a grama em volta. E ele vê que as pessoas não pisam na grama, que elas andam como se enxergassem. E as casas não têm janela, porque, né, não faz diferença para elas, e elas não têm uma cor definida, né? Isso ele acha feio, né? Elas não têm uma cor definida, meio bar, porque, né, Isso é relevante. para essas pessoas isso é irrelevante. E aí ele diz assim, não, mas eu vou dominar, né? Eu vou chegar perto. E à medida que ele vai se aproximando, as pessoas já assim, já percebem pelo movimento dele, pelo barulho, do pisar no chão. É muito interessante como vai assim, como que eu posso dizer? Numa crescente, né? Deixa eu ver, peraí. Ah, tá. Ele caiu, enfim, e sem um único osso quebrado. E à medida que ele tenta, ele consegue o contato com as pessoas e tenta contar da maravilha da visão e tentar se colocar como superior, aquilo que ele está dizendo não faz parte do universo daquelas pessoas. Não pode ser percebido. Uhum. Então ele não consegue ter esse efeito de como sou superior. E assim, e o mais interessante é que ele, como ele não está acostumado e tal, ele tropeça o tempo todo. E aí o ancião fala assim: não, gente, é que ele acabou de ser criado, porque eles acham que ele foi criado pelo céu e caiu. Fala, não, ele não sabe nem andar direito. O efeito é oposto, então. E aí ele começa a falar das montanhas, das nuvens, da grama, das cores. E eles assim, ih, esse aí é meio bobo, gente, ó, vamos. Só que é um pessoal muito pacato, eles acolhem ele, né? Bom, primeiro ele tenta bater nas pessoas, né? Porque ele quer dar um golpe de Estado mesmo. E tem um momento que que eu acho engraçado assim, ele fala assim, não, vai ter que ser pela força. Aí ele pega uma pá, hora que ele ergue a pá, acontece duas coisas. Nisso, ele mesmo se dá conta de que seria incapaz de bater num cego, né? Nisso ele enfim, tem uma dignidade aí. Só que na hora que ele levanta a pá, todo mundo, ele percebe que todo mundo percebeu. E aí alguém vira para ele e fala assim, Bogotá, larga essa pá. Tipo assim, ninguém viu, né? Mas enxergar. Eu achei muito incrível. E por que chamam ele de Bogotá? Porque ele caiu lá de Bogotá e ele fica, não, porque Bogotá tem isso, não sei o que. Aí ele diz, Bogotá é o nome dele. Bom, aí ele tenta dar esse golpe de Estado, não dá certo. Ele percebe que o pessoal tem uma destreza incrível, ele foge. Só que como que ele vai viver sozinho ali? Aí ele volta, jamais assim, é que eu tinha sido acabado de criar, de ser criado, enfim. Ele entra no discurso. Era bobagem mesmo, eu estava dizendo. E aí, aí ele é acolhido. Qual que é o maior sofrimento dele? Essas pessoas dormem de dia e trabalham à noite, porque à noite é muito melhor, é muito mais fresco, muito mais incrível. Então, isso para ele é difícil, né? E assim, ele é a primeira vez que entra numa casa, quando ele ainda está querendo ser o bonzão,
que tá tudo escuro e não entra luz, ele fica tropeçando o tempo todo. E as pessoas assim, ai, olha aí, gente, não consegue nem andar, o pobrecinho. E eles andam por tudo quanto é lugar. Eles cultivam, eles têm as lhamas, né? E tudo com o tato, com os ouvidos, com a percepção. E aí, quando ele entra e diz assim, não, então tá, gente, realmente eu sou burro, e vai fazer parte ali do ambiente, porque tá escuro, ele não enxerga, É ele que todo mundo enxerga. E ali, é isso que é interessante para dizer com o Diderot, né? Como a nossa percepção forma a moral. Já vou pular para uma coisa, ele se interessa por uma moça. E qual a moça que ele vai se interessar? Aquela que, do ponto de vista, e aí eu posso usar vista justamente para entender que não é só a visão. Do ponto de vista daquelas pessoas, ela é feia, porque ela tem um rosto muito anguloso, então não é suave ao toque, e o olho dela, porque eles, por serem cegos, à medida que as gerações foram passando, essa cavidade, né, fica fechada e bem afundada, né, uma depressão. E o dessa moça é menos. Ele olha e fala assim: nossa, parece que a qualquer momento ela vai abrir o olho. E ela tem os cílios longos. Então, para os outros homens, né, passar a mão no rosto para conhecê-la, né, assim que se conhece, tipo assim, ah, feia, né, ah, grande isso, enfim. E ele é muito bacana, como fala aqui, porque ele olha para ela e acha ela linda. Depois ele acha ela a coisa mais linda do mundo. E depois ele passa a achar ela o mundo. Ai, que lindo. Ai, fiquei até emocionada. Porque aí ele começa a trabalhar e vai tentar seduzir ela e fica contando as coisas da visão. E ela assim, ele fala umas coisas esquisitas, mas ele gosta de mim. Tipo assim, ela releva as doideiras dele. Ele é o doidinho do lugar, gente, porque ele fica falando esse negócio que não existe. Que é de outro universo. Isso é muito interessante. E aí, mas ela se apaixona por ele se apaixona por ela. E aí, quando o pai dela descobre as outras pessoas, todo mundo fica contra, porque imagina se a cara dela é esquisita, imagina desse homem que tem um olho aberto, essa parte, essa cavidade que devia ser para baixo e tal, a dele é diferente. E aí, o ancião, o médico lá do lugar, fala assim, porque ninguém quer que eles se casem. Porque imagina como que vai ser a descendência deles. Tudo bem ele ficar aqui com a gente, mas ele é esquisito, né? Ele achando que ia ser rei, gente. Eu acho que vocês ótimos. E aí, o médico tem a brilhante ideia, fala assim, ó, eu acho que ele é bobo assim, por conta dessa cavidade dele que está em desordem, está aberta, né? Tem alguma coisa ali. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai arrancar os olhos dele e aí sim ele vai poder se casar. E quando eu estava lendo, hoje eu não consegui assistir a Lígia falando de Édipo Rei. Bom, enfim, depois eu quero ver a gravação, porque me fez lembrar de Édipo com essa coisa da castração, né? E aí eles falam para ele, ó, então se você quer casar com ela, e ele já tinha, como eu disse, ela se tornou o mundo dele. E aí ele aceita, Ele aceita. calma. Hum. Ela fala assim, mas você não me ama, você não quer ficar comigo, então aceita. E ele olha para ela e fala assim, mas eu não vou mais poder te ver, né? Ele ama olhar para ela sob a luz da lua, sabe? Tem umas passagens assim, mas ele fala, então tá, eu vou fazer. Aí no último dia, assim, aí uma semana antes ele não dorme, né? E não dormir significa estar à luz do dia, que o pessoal tá tudo dormindo. Aí no último dia, né, antes da operação, que é o último dia mesmo, que seria a última noite deles, ele tá lá pensando, começa a contemplar tudo,
E aí ele começa a olhar, olhar, fala assim, ali, se eu subir ali, se eu continuar subindo a colar, sabe? Aí vem o ímpeto de sair dali. Tipo assim, que ele já tinha se conformado, cair, não tem jeito, montanhas enormes, mas aí ele começa a olhar por onde ele vai escalar e, e pernas para quem te quer. E o texto termina não com ele chegando, porque, né? Não se sabe se vai chegar, né? Mas ele vai subindo, subindo, e aí diz que essa mulher, que naquele momento tinha se transformado no mundo para ele, vai se tornando cada vez mais uma lembrança remota, e termina com ele assim, num lugar deitado, cansado, ainda na sua tentativa de subir, mas feliz, tipo, é, ele não paga. é, Digamos, ele não paga com a castração para entrar naquele universo. Ele prefere, quem sabe, perder a vida tentando voltar pro dele, né? Mas quando eu me lembrei, assim, eu pensei, por que que eu me lembrei desse texto, assim, imediatamente com esse seminário? Eu não conhecia esse texto, vou querer ler, achei incrível. E eu acho, assim, que é o que significa o olhar para cada um, né? Porque também abrir mão disso. Exatamente. Para ele era a beleza do mundo estava ali. E para quem tem uma outra percepção, as belezas eram outras, né? E as belezas não são fixas mesmo, né? As belezas não são É, fixas. são. A gente tenta, eu acho que socialmente há sempre uma tentativa de padronizar a beleza, há sempre essa tentativa, né? Se a gente vê as pinturas de antigamente, como era a beleza, enfim. Mas é só uma tentativa. A beleza não é padronizada, né? Eu acho que isso é bonito. Sim, depende do olhar de cada sujeito, Depende né? do olhar. E a percepção, né, para ficar, essa coisa de que a percepção, ou o olhar, a visão, ultrapassa muito mais o simples enxergar as coisas. Maravilhoso, né? Tanto que não é à toa que é muito comum figuras do tipo Tiresias, que é justamente aquele que não enxerga com os olhos, mas que enxerga mais, enxerga um além ali da situação do que aqueles que estão com a visão, e aqui pegando o Lacan, isso eu queria dizer, de quando ele fala, onde é que ele diz? Do eu. Eu vou ler uma coisa que ele diz aqui no item 2. A análise considera a consciência como irremediavelmente delimitada, a consciência, e a institui como princípio não só de idealização, é a nossa consciência que idealiza tudo, e juro por Deus que é isso que a gente quer, e nem sempre é, mas de desconhecimento, é a sede de desconhecimento. Assim como se disse, num termo que ganha novo valor por se referir ao domínio visual, como escotoma. A análise considera a consciência como escotoma. O que é escotoma? É a região do campo visual que apresenta perda total ou parcial da acuidade visual. É aquilo, é tipo assim, você vira o olho assim, onde você não está vendo. Essa é a consciência, esse escotoma, digamos, né? E no início, que é o que eu estou tentando ilustrar com esse um conto, né? Ele pergunta, mas o que é o olhar, Lacan? E ele tinha dito aqui atrás, na página 76, no início do item 3, ele diz assim: em nossa relação às coisas, tal como constituída pela via da visão e ordenada nas figuras da representação, algo escorrega, passa, se transmite de piso para ser sempre nisso em certo grau emitido. É isso que se chama um olhar, um trem elidido, um trem que escorregou, passou, se transmitiu. Mais adiante, deixa eu ver aqui onde.
página 86, No 86, ele coloca o olhar, aqui ele acabou de falar da consciência, e aí ele coloca o olhar como o avesso da consciência. Não é isso que a gente apreende com a consciência. E para encerrar, eu dou. Encerrar não, que aí a gente conversa até dar os minutos. O Quiné dá uma definição linda. Ele diz assim: o olhar, aqui nesse livro, o olhar, esse furo iluminado no lugar do grande outro para o sujeito. Esse furo iluminado no lugar do grande outro para o sujeito. Então, vamos botar ali, né? Tem um grande outro, mas é um furo iluminado. É uma luz. Eu imaginei, se eu for imaginar, eu pegaria uma lanterna e acenderia assim para mim, entendeu? O olhar como isso. E, em certo sentido, para dizer que cega, né? Se você bota essa coisa iluminada onde está o outro, enfim. Nossa, maravilhoso, amei. Amei. Muito bom. Sobre Tem- esse conto, eu perdi o nome do conto depois, Em se vocês terra, puderem passar. em terra de cego. Me É, fez pensar sobre esse olhar que causa desejo, porque ó, quando eles recusam ok, depois eu vou. Porque quando eles recusam essa sedução dele, é sobre algo que não falta, que não faz falta, então não causa desejo. E, e depois ele faz essa mudança, né, de destino, também orientado pelo desejo, né? Então eu fiquei muito presa, assim, assim, percebendo esse desejo nessa história, nesse conto. vocês escutaram o que ela disse? É fantástico. E é um ponto fantástico, né? É isso mesmo. E também a beleza do conto de que o objeto não é fixo assim, né? O objeto do desejo. Ela é linda, ela é meu mundo, mas Só que não, né? só que não. Segue. Há outros, né? Há outras possibilidades, né? Até que ponto isso de fixar um objeto e perder o que para ele era importante, ainda que para o, né? Mas achei lindo isso, tipo, ele jura que vai trazer uma riqueza para aquelas pessoas, né? Um saber e não causa desejo porque não falta. Ele traz algo assim, gente, e não falta e não tem como elas desejarem algo que achei demais isso que você falou, assim, o modo como botou em imagem assim a coisa. E é justamente pelo desejo que ele passa. Nem que seja a ponto de morrer tentando, né? É, porque o desejo não é um objeto, o desejo é uma direção, como você falou, né? É isso. A gente sempre fala isso da bússola, né? Do desejo como aquilo que direciona, e da análise como aquilo, voltando, né, à coisa da errância, o texto do Quiné, acho que eu já falei, o desejo em sua errância e acertância. Porque o desejo neurótico, ele fica mesmo na errância, a gente vai. E a análise da a gente vai percebendo não a gente descobre não o objeto do desejo, né? Mas para onde a causa aponta e que é o nosso desejo, né? E aí a gente vai se direcionando. Só que na falta, é a falta que faz andar, não é? Eu estou lendo aqui que eu anotei da semana passada no Diário Cristina. Ah, não consegui também, gente. Mas só anotei importantes. A paixão vem quando o objeto tem a marca perdida. E que tem a ver com isso, né? Não havia marca ali de perdido nessa série. Sim, exatamente. Eles não perderam, né? E a percepção, então, é isso que se, não é isso que se vê, mas é isso que se enxerga. Não sei, é como se aprende. É Não sei. naquela cena ali que ele pega, tá, e todo mundo olha, me lembrou também que quando nos Três Prisioneiros, não é porque filho dele, ele não vê o que ele é, mas Aham. ele enxerga. É verdade. Ah, muito Pela bom. posição dos pés. É verdade.
Então, eu pensei, na hora que ele pegou a pá, assim, todo mundo olhou, né? Então, isso é percepção, certo? E nos Três Prisioneiros, pensando aqui, é um enxergar com a razão. Não é porque assim, ele percebe, ele tem que deduzir, ele tem que se deduzir e também entra em como o ser humano, né, se constitui a partir do outro. Ele tem que deduzir, sou branco a partir do movimento de saída ou não dos outros, né? Acho que é isso mesmo, então. Acho que deu. Mais alguma coisa? É difícil. É difícil. Esse seminário é difícil. Esse livro do Finé é ótimo. Eu demorei por lembrar desse livro também. Fiquei chocada. Da outra vez que eu fui falar desse seminário, eu nem lembrava. E eu quero reler ele nas férias. E esse livro aqui de verdade, gente, porque é bem naquele momento, são os contos daquele momento que está surgindo, digamos, o indivíduo como ideia de indivíduo lá da filosofia, e tá. É tão legal. É, 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 tem milhares de contos assim, um melhor que o outro. Como foi lá iniciar com E aí ano que vem a gente segue nessa, sim, a linha e a luz, nessa peleja. A gente começa o 8, então, no ano que vem, em março, que é quando a gente retorna, né? Março, por favor, Em depois março. do carnaval. Aí a gente retorna, então, em março com a lição 8, tá? Esperamos vocês. É. Aí quem quiser ir lendo o Quiné, outras coisas para. Olha, muito obrigada a todos, obrigada por essa parceria aí esse Obrigada. ano. Muita alegria para a gente tê-los aí com a gente, aqui também quem está, muito obrigada. Continuamos no ano que vem. Continuamos. Os próximos, né? Obrigada. Porque a gente não para, né? A psicanálise é isso, a gente não para. E ano que vem tem bonito, hein, gente? Não se Tem esqueça. Exatamente. Já, já. Até mais. Tá. Tchauzinho, Tchau, obrigada. Juliana.